2 de março de 1945, uma mensagem urgente chega ao Quartel-General Supremo das Forças Expedicionárias Aliadas. O local fica em Paris, um ambiente limpo e seguro, bem distante da lama e do sangue das frentes de batalha. O destinatário era o Comandante Supremo, General Dwight D. Eisenhower. O remetente era o comandante do Terceiro Exército, General George S. Patton. Por que Patton enviaria aquele comunicado? Normalmente, mensagens entre generais são frias. Elas seguem protocolos rígidos de comunicação militar. Os papéis detalham linhas de suprimento, contagem de baixas e coordenadas geográficas precisas. Mas este documento quebrava todas as regras. À primeira vista, um relatório tático, mas na prática, um insulto direto. O texto era curto e carregado de um sarcasmo pesado. Ele dizia: "Tomei Trier com 2 divisões. Quer que eu a devolva?" No quadro, oficiais do Estado-Maior paralisados. O silêncio tomou a sala de comunicações de Paris. Alguns oficiais perderam o fôlego, outros soltaram risadas nervosas. Todos ali conheciam o contexto daquela afronta. Poucas horas antes, o quartel-general havia enviado uma ordem expressa para Patton. O comando era claro: não ataque Trier. Contorne a cidade, ela é uma fortaleza. A inteligência dizia que eram necessárias 4 divisões completas para uma invasão. Eisenhower queria que Patton parasse o avanço imediatamente. Ouve-se o som do papel sendo amassado. A ordem de recuo chegou tarde demais. Patton já havia vencido. Ele conquistou a cidade mais antiga da Alemanha, usando apenas metade do efetivo exigido pelos manuais. Ele ignorou a hierarquia. Ele desafiou as leis da estratégia militar moderna. E agora, ele usava o rádio para debochar do seu chefe supremo. Não havia mais caminho de volta. Patton havia provado seu ponto através da insubordinação. Assim, terminou o impasse burocrático. Esta é a história daquele telegrama. Mas, acima de tudo, é o relato da batalha impossível que o provocou. George Patton rompeu a linha Siegfried. Ele cruzou um rio sob fogo constante. Enquanto outros generais se perdiam em mapas, Patton usava o instinto. Como capturar Trier se o objetivo era considerado impossível? Fevereiro de 1945. O Terceiro Exército encarava o West Wall. Os aliados chamavam o local de linha Siegfried. Era o sistema de defesa mais formidável já construído pelo homem. Adolf Hitler ordenou a construção para proteger o solo alemão. No quadro vê-se: não era apenas uma trincheira, era uma zona de morte. A defesa tinha quilômetros de profundidade. Bunkers de concreto reforçado protegiam a artilharia oculta. Campos de minas cobriam o solo. Milhares de dentes de dragão, pirâmides de concreto puro, impediam o avanço dos tanques. O clima era brutal. O chão virou uma sopa de lama congelada. Tanques afundavam até os eixos. Caminhões paravam nos atoleiros. Soldados sofriam com pé de trincheira. Ouve-se o som constante da tosse e dos motores engasgando. A maioria dos generais paralisou diante da linha Siegfried. Eles queriam esperar por apoio aéreo. Planejavam estocar milhões de projéteis de artilharia. Buscavam segurança total, mas Patton não buscava segurança. Ele percebeu um detalhe que os outros ignoraram. O exército alemão estava quebrando. Patton sabia que uma linha defensiva só é forte se os homens dentro dela resistirem. E os alemães estavam exaustos. Patton convocou o comandante de corpo, General Walton Walker. No vídeo, nota-se: Walker era baixo e agressivo. Patton o chamava de Bulldog. Ele amava aquele temperamento. Patton apontou para o mapa. O alvo era o triângulo entre os rios Saar e Mosela. No topo dessa posição ficava a cidade de Trier. Trier era o prêmio máximo. Era a cidade mais antiga da Alemanha, fundada pelos romanos há 2000 anos. A cidade era um símbolo da história alemã. Mais do que isso, era um entroncamento rodoviário vital para os suprimentos que iam ao Reno. Patton olhou para Walker. A ordem foi curta e direta. Ele queria um soco no coração da defesa. Mas Trier estava protegida por rochas e canhões. À primeira vista, uma fortaleza impenetrável. Mas na prática, um alvo para o Bulldog de Patton. Não havia caminho de volta. 24 de fevereiro de 1945. Patton deu a ordem direta.
Abram um buraco nessa linha e avancem para Trier. Walker olhou para o mapa. O terreno era um desastre estratégico, colinas íngremes, florestas fechadas e bueiros de concreto protegendo cada estrada. Walker era o homem de Patton. Ele não questionou a dificuldade. Ele perguntou apenas o horário da partida. Para despedaçar a linha Siegfried, Patton enviou sua melhor unidade, a 10ª Divisão Blindada. Eles eram conhecidos como a Divisão Tiger, 19 de fevereiro. O ataque começou. Não foi uma manobra sutil, foi um golpe de marreta. Os tanques americanos aceleraram os motores. O barulho era ensurdecedor. Eles avançaram contra os dentes de dragão, as barreiras de concreto alemãs. Engenheiros de combate correram sob fogo pesado de metralhadoras. Eles carregavam explosivos para abrir caminho nos obstáculos. No vídeo, nota-se: a lama dificulta cada passo. O progresso era lento. O cenário era sangrento. A artilharia alemã disparava do alto das colinas. A 94ª Divisão de Infantaria lutava ao lado dos tanques. Eles limpavam os bunkers um por um. Era um trabalho manual e mortal. Os soldados jogavam granadas pelas frestas de tiro. Usavam lança-tamas para forçar a saída dos defensores. O cheiro de metal queimado e pólvora dominava o ar. Por 3 dias, o combate parecia um impasse. A lama vencia a tecnologia. Os tanques americanos escorregavam para fora das estradas de terra. No quartel-general supremo em Paris, o clima era de ansiedade. A equipe de Eisenhower monitorava os mapas. Eles viam o Terceiro Exército avançar centímetros por vez. O comando temia que Patton estivesse atolado. O número de baixas subia rapidamente. Por que o alto comando hesitou? A resposta era política. Eles começaram a redigir planos para interromper a operação. Queriam transferir os recursos para Montgomery, no norte. Montgomery preparava sua própria travessia do Reno. Ele exigia todos os suprimentos disponíveis: combustível, munição e comida. Se Patton parasse, Eisenhower confiscaria seu combustível. Tudo seria entregue a Montgomery. Patton sabia disso. Ele sentia o relógio avançando contra ele. Ele não lutava apenas contra os alemães, ele lutava contra a política do comando aliado. Patton dirigiu até a linha de frente. Ele desceu do carro e pisou na lama profunda. Começou a gritar com os comandantes de tanques: "Continuem andando! Se vocês pararem, vocês morrem! Continuem andando!" À primeira vista, a defesa era intransponível, mas na prática o esforço bruto funcionou. A linha finalmente quebrou. Em 24 de fevereiro, a 10ª Divisão Blindada rompeu o cinturão principal da linha Siegfried. De repente, o horizonte se abriu. A retaguarda alemã entrou em colapso imediato. Ouve-se o som das esteiras ganhando velocidade. Os tanques Tiger dispararam para o leste. Eles correram em direção ao rio Saar. O objetivo final estava próximo. Trier era o próximo alvo. Final de fevereiro de 1945. As tropas do general Patton avançavam rápido em direção a Trier, mas o exército alemão não pretendia entregar a cidade sem luta. Trier era uma fortaleza natural. Colinas cercavam o perímetro. O rio Mosela servia como uma barreira de água profunda e difícil de cruzar. O comando alemão emitiu uma ordem direta: defender a cidade até o último homem. Eles abriram as comportas e inundaram os acessos. Todos os pontos de entrada viraram lamaçal. As pontes foram carregadas com explosivos de alta potência. Por que Trier era tão importante para os nazistas? O local era um símbolo histórico. A resposta veio através de barricadas e minas. No quartel-general aliado, os relatórios de inteligência eram pessimistas. Os mapas mostravam milhares de soldados alemães posicionados em pontos estratégicos. Canhões antitanque foram camuflados entre as ruínas romanas de 2000 anos. Os planejadores da Chaef fizeram os cálculos. A doutrina militar era clara. Para tomar uma cidade fortificada, em um combate urbano de casa em casa, é necessária uma vantagem de 3 para 1. O ideal seria 4 soldados atacantes para cada defensor. Patton não tinha esses números. Ele contava apenas com 2 divisões na região, a 10ª Blindada e a 94ª de Infantaria.
Na prática, ele estava em desvantagem numérica ou, no máximo, em igualdade contra um inimigo enterrado em bueiros e porões. À primeira vista, o ataque parecia um suicídio, mas na prática, Patton ignorava os manuais. O oficial de operações de Eisenhower alertou sobre o perigo iminente. Patton está caminhando para uma armadilha, afirmaram os generais. Eles previam um moedor de carne nas ruas estreitas da cidade. A recomendação era técnica: contornar Trier, deixar a cidade para trás e permitir que as forças de reserva resolvessem o problema semanas depois. Era uma decisão sensata, uma decisão cautelosa. Eisenhower concordou com o plano de recuo. Na filmagem da época, nota-se o peso das decisões no rosto do comando aliado. Uma mensagem oficial foi redigida e enviada imediatamente através da cadeia de comando. A ordem era curta e direta: contornar a cidade, mas a mensagem demorou a chegar, e Patton já havia dado o sinal de partida. Ouve-se o barulho dos motores dos tanques Sherman sendo ligados. Não havia mais como parar o ataque. Não engajar, aguardar reforços. Esse era o comando oficial. Mas em 1945, a informação não viajava na velocidade da luz. As ordens precisavam ser codificadas, datilografadas e entregues fisicamente por mensageiros em motocicletas. Enquanto a mensagem percorria o lento caminho de Paris até o front, George Patton já estava em movimento. Ele sentia a hesitação vinda do alto comando. Ele sabia que uma ordem para parar estava a caminho. Por isso, decidiu agir antes que o papel chegasse às suas mãos. Patton queria apresentar a Eisenhower um fato consumado. Ele pegou o telefone e ligou para o General Walker. A ordem foi curta: tome Trier. Faça isso hoje à noite. Era a noite de 1º de março. A 10ª Divisão Blindada observava do alto das colinas. Abaixo, a cidade antiga estava mergulhada na escuridão total. O comandante do ataque tinha um problema técnico grave: como colocar os tanques dentro da cidade? Havia apenas um caminho: as pontes. O rio Mosela isolava Trier completamente. Se os alemães explodissem as travessias, os blindados ficariam presos na margem errada. A infantaria seria massacrada tentando cruzar a água em botes de borracha. Duas estruturas dominavam a paisagem: a Kaiserbrücke e a Hommerbrücke. Esta última era a ponte romana, uma obra-prima da engenharia de 2000 anos atrás. Legiões marcharam sobre ela, cavaleiros cruzaram suas pedras, Napoleão passou por ali. Agora, os tanques Sherman americanos avançavam em sua direção. Mas os alemães conheciam o valor estratégico do local. Eles não pretendiam entregar a ponte intacta. Engenheiros da Wehrmacht prepararam a destruição. Eles preencheram os arcos de pedra com toneladas de dinamite. O plano era simples: esperar o momento exato e reduzir a história a escombros. Na filmagem da época, nota-se: a tensão é absoluta. O dedo estava no detonador. O plano americano era simples e extremamente arriscado. Eles precisavam invadir a cidade sob a cobertura da escuridão. O objetivo era usar a velocidade para paralisar os defensores e capturar a ponte antes que o explosivo fosse acionado. Por que não usar artilharia? A resposta é clara: o barulho dos canhões alertaria os alemães e selaria o destino da ponte. O elemento surpresa era a única chance de sucesso. O tenente-coronel Jack Richardson liderava o ataque. 2h da manhã. Nesse momento, os motores americanos rugiram. No vídeo, nota-se: as luzes permanecem apagadas para evitar a detecção. Eles não dispararam um único projétil de cobertura. Eles apenas aceleraram. Os tanques avançaram em alta velocidade. Eles destruíram as barricadas nas bordas da cidade sem hesitação. O aço das esteiras esmagava madeira e arame farpado. As colunas de blindados desciam pelas estradas sinuosas em direção ao vale. Sentinelas alemãs